Olá a todos, queridos batizandos, todos vocês que vão ingressar nessa doutrina tão sagrada e maravilhosa. Eu venho aqui para explicar, para dizer algumas palavras do significado da Umbanda, do significado do ritual do batismo na Umbanda, para vocês compreenderem melhor esse ato, o que vai acontecer no dia do batismo, tá? Para que vocês, inclusive, possam se preparar melhor, preparar mentalmente, emocionalmente. Mas o batismo na Umbanda, ele é um ritual, é um dos sacramentos da Umbanda. Mas como todo ritual dentro da Umbanda, ele é um conjunto de práticas organizadas no meio religioso para fazer com que a gente alcance o sagrado. O que é alcançar o sagrado dentro de um ritual? O ritual ele é um marco emocional, psicológico, onde a gente, se preparando para aquele ritual, a gente consegue separar o profano do sagrado. A gente separa as emoções, naquele momento a gente está entrando em comunhão com o sagrado. Então, é um processo que auxilia, além de ser um processo de abertura mágica, de um trabalho específico para isso, ele é um processo, o ritual ele tem todo um efeito psicológico no nosso ser. Vocês vão sentir isso durante o batismo, né? O ritual ele conduz a essa preparação para esses efeitos, é feito para isso, né? Mas esse ritual de batismo, ele é feito para que a pessoa tenha uma comunhão com os seus valores dentro da Umbanda. Batizar-se na Umbanda quer dizer, eu comungo com os valores, os preceitos, com os ensinamentos, com os ritos da Umbanda Sagrada. Ou seja, eu estou de acordo com isso faz sentido para mim, isso me faz bem. Não é só fazer bem, mas eu concordo com isso. Você está comungando daquilo, dos ideais, da filosofia, né? Especialmente comungando de valores de um mundo melhor. Você entende que eu nesse processo, eu enquanto médium de Umbanda, estou num processo, encontrei uma religião em que eu consigo conhecer melhor a mim mesmo, melhorar a mim mesmo. E por isso, sendo uma pessoa melhor, eu faço um mundo melhor. Então, essa comunhão de valores e ideais que são trazidos para o momento do batizado. Esse é o significado de se batizar na Umbanda. Não é simplesmente, eu me sinto bem aqui, eu vou batizar. Não é só um se sentir bem, ou achar bonitinho, ou achar interessante. É um compromisso de vida que se faz com a espiritualidade, com a casa que você está batizando, com o chefe que você está batizando, com os guias-chefes, entendem? Quer dizer que você tem que ficar preso e refém dentro de um terreiro, obviamente, mas na Umbanda você está se comprometendo a ser uma pessoa melhor dentro desses preceitos, dessa filosofia, dessa religião que você está abraçando, né? E nós vamos ter dentro desse ritual uma série de elementos, que eu já vou explicar, uma série de elementos que vai variar muito de terreiro para terreiro. Então, desde já, eu falo para vocês, não existe um ritual único de batismo dentro da Umbanda. Nós não temos um ritual padrão de batismo dentro da Umbanda, porque cada terreiro adota um procedimento diferente para batizar os seus médiuns, entende? Então, depende do pai de santo, depende do guia-chefe da casa, depende do orixá de cabeça do chefe da casa. Conforme isso vai se alterando, as características do ritual de batismo também vão se alterando. Então, você tem muitas formas, muitos rituais de batismo dentro da Umbanda, né? E nenhum deles é certo ou errado. Não existe certo ou errado para esse tipo de ritual. A Umbanda ela tem essência, tem coisas que são imprescindíveis, né? Mas em relação ao ritual, era para ser
livre, desde que tenha fundamento, desde que tenha orientação para ser feito, né? Ela é uma religião livre, nós não temos uma Bíblia sagrada, uma codificação que todos nós devemos seguir sob pena de não estar respeitando a religião. Então, tudo isso nos dá uma liberdade em cada dirigente de fazer da sua forma, conforme a sua espiritualidade, inclusive, recomenda. Tá? Nós temos também o batismo de crianças, que normalmente é feito junto com o batismo dos médiuns. Só que o batismo de crianças, ele tem uma outra fundamentação. O batismo de crianças, ele tem na Umbanda um significado bem diferente do da Igreja Católica, das igrejas cristãs, das outras, né, de uma forma geral. Porque na cerimônia do batismo, tradicionalmente, na Igreja Católica, é o ritual onde se expulsa o demônio da criança, é onde se elimina o pecado original. Por quê? Porque há a crença para o católico, tá? De que toda criança, todos nós, quando nascemos, trazemos o pecado original. Qual que é o pecado original? Aquele que Adão e Eva cometeram ao comer o fruto proibido, a maçã. E desde então, todos nós, ao nascer, já nascemos pecadores. Por isso é necessário o batismo para eliminar, para nos limpar desse pecado original. E se a criança não é batizada e morre, por exemplo, sem ser batizada, ela vai direto para o purgatório. Isso segundo a crença católica, tá? Então, o que acontece? Existe toda uma dominação por meio do batismo. Então, a criança nasce e se ela não for batizada e acontecer alguma coisa, essa criança vai para o purgatório. Então, que é uma crença que nós não temos nem... Isso não tem o menor sentido dentro da Umbanda. Nós temos um ritual para a criança que não tem nada a ver com eliminar pecado original. Nós sequer acreditamos em pecados, nós sequer acreditamos em purgatório. Isso não faz parte da nossa ideologia, né? Enquanto religião. Então, na Umbanda, o que acontece? O simbolismo do batismo para a criança é apresentar a criança para os seus irmãos de fé, né? Então, a criança está sendo apresentada para Oxalá, para nosso pai Oxalá e para os nossos irmãos de fé, para essa criança ser recebida, ser aceita na nossa comunidade religiosa. E óbvio, né, que tem o efeito também. A criança, quando ela é apresentada ao Oxalá e ela é batizada, ela recebe toda uma imantação de proteção energética, né, nesse momento do batismo. Então, o sacerdote evoca geralmente para a criança, né, as bênçãos de Deus para essa criança. Tem o casal que assume, né, a condição de padrinho. Quem que é o padrinho da criança? É aquele casal que se compromete, na ausência dos pais, de encaminhá-la e direcioná-la dentro da Umbanda como se fossem os pais. Tá? Então, é um step, é um step, tá, de direcionamento religioso. O padrinho e a madrinha, eles têm que se comprometer a orientar aquela criança, na falta dos pais, dentro dos preceitos, dos dogmas, da filosofia, dos ensinamentos umbandistas. Tá? Então, esse é um ato divino. Você recebe, né, a criança recebe a vibração de Oxalá no seu mental, no seu espiritual, e tem essa proteção divina, né, para essa criança. É uma simbologia muito bonita de proteção e de apresentação, tá? E qual idade de criança pode ser batizada? Qualquer idade. A gente não tem um limite de idade para batizar as crianças, né? Eles falam preferencialmente até 7 anos de idade, porque seria a idade da pureza, a idade da inocência. Porque após essa idade, seria um batismo, não é batismo de criança, mas é um batismo de conversão mesmo, de iniciação na religião, tá? Mas pode ser feito por qualquer idade, não tem essa restrição,
tá? Após os 7 anos, faz como se fosse essa conversão do fiel para vocês, que eu falei, que é essa imantação na nova religião, para criança, né, pré-adolescente ou adolescente, ir trabalhando os conceitos religiosos. Então, é uma participação dentro da religião, tá? E o batismo do médium? O batismo do médium, aí já é uma coisa diferente, o fundamento é diferente. Então, aqui nós estamos falando pura e simplesmente de pertencer à religião. O batismo é um ritual de pertencer a uma religião, tá? Então, ele é um sinal de entrada naquele templo. Então, essa pessoa que vai batizar, ele vai se consagrar filho de Olorum, nosso Criador, e seguidor do nosso Pai Oxalá, ou seja, seguidor da fé dentro do ritual da Umbanda, passando a fazer parte do seu exército branco, que é, né, como tem vários pontos que falam do exército branco, dos filhos de Oxalá, dos filhos de fé, né? Então esse é um marco simbólico, né, o batismo, para isso. Esse é o primeiro e é o mais importante de todos os sacramentos que nós temos na Umbanda, porque ele é a porta de entrada para o início de todas as bênçãos divinas e dos demais sacramentos que vêm, né? O casamento, depois do batismo tem o casamento e tem o rito funeral. Então são os 3 ritos importantes, os 3 sacramentos que nós temos dentro da Umbanda, né? Então, só que o batismo, ele não é algo novo, ele não é algo exclusivo da Umbanda e muito menos exclusivo do cristianismo, tá? O sacramento da Umbanda, do batismo, ele existe desde a antiguidade e tem em muitas, se não em quase todas as religiões, tá? Então, esse novo irmão que é constituído junto com, né, no ato do batismo, simbolicamente, ele passa a ter os seus direitos, seus deveres, né, dentro do templo. Ele pertence àquele meio religioso, tá? No cristianismo e em outras religiões, né, é uma situação de purificação. Só para vocês entenderem o batismo, visto sob a ótica de outras religiões, a gente vai pegar até porque muitos pontos se referem ao batismo de Jesus. Um dos pontos que eu mais gosto, na verdade, fala exatamente isso. João batizou Cristo nas águas do Rio Jordão. Por quê? Só para vocês entenderem o contexto, né? Naquela época, Jesus era judeu e João Batista também era judeu. E o batismo não era um ritual, um ato de judeu. E mesmo assim eles o fizeram. Por quê? Porque naquela época o judaísmo, os templos religiosos judeus eles eram chefiados pelo Sinédrio. E o Sinédrio, que era a parte, vamos dizer, mais política da religião judaica, estava intimamente ligada a Roma. Tanto que Jesus foi criado, nascido, né, educado como judeu, né, e via todas as dificuldades e a má interpretação do próprio judaísmo que estavam acontecendo na época. Roma tinha o comando administrativo, o comando de ordem, de força, e o Sinédrio tinha o comando religioso daquela época, tá? E não era boa, tá? Se possível, por favor, leiam o livro O Protetor da Vida, de Rubens Saraceni, que detalha toda essa parte política e religiosa junto, que culminou com a prisão e a morte de Jesus. E como era muito podre esse meio religioso do Sinédrio, o que eles traziam era um meio político contaminado. Então, João Batista e Jesus se sentiam e traziam essa imagem de impureza dentro do templo. E por isso, o ato do batismo. João Batista já estava, por isso que o nome dele era João Batista,
né? Ele já estava batizando as pessoas para purificar dessas impurezas que estavam sendo trazidas, contaminando os judeus daquela época, os religiosos daquela época. E aqueles que não concordavam com isso se purificavam com as águas. Então, o ato é maravilhoso, porque Jesus olha para João Batista reconhece em Jesus alguém muito maior que ele. Ele fala, não sou digno, né, de batizar. Porque João Batista reconhece ele como profeta e pede, aí Jesus fala, não, pode me batizar. E ele se ajoelha humildemente aos pés de João Batista e ele o batiza, simples assim, com água do rio. Esse é o fundamento, né? Esse é o fundamento da época. E o ritual era água, significando purificação. Uma religião pura, um segmento puro, livre daquilo que havia na época. Tá? Então, aí tem todas as passagens bíblicas que falam, né, que nesse momento o céu mudou, estremeceu, né? Estudiosos falam em terremoto nesse momento, mas é nesse momento em que vem a pomba branca, que simboliza o Espírito Santo que desce sobre Jesus. Então, é nesse momento que o Espírito Santo vem simbolicamente ali para Jesus, que o toma, né, da sua essência divina, na sua essência divina. Então, esse é um momento muito bonito, muito simbólico. Nós somos cristãos, não se esqueçam disso. Só nós não temos o mesmo significado que o batizado da Igreja Católica. Porque quem deu esse significado de tirar pecado não foi Jesus e nem João Batista, gente, pelo amor de Deus. Quem deu esse significado de retirar o pecado foi muito posterior, foi aproximadamente no ano 300 depois de Cristo, que veio a ideia de batismo como purificação do pecado original, entende? Isso foi usado como meio de conversão de massa, é usado até hoje. A criança tem que, você tem que batizar, senão morre pagão. Eu sofri esse tipo de preconceito, porque quando meu filho nasceu, meu filho mais velho nasceu, eu era kardecista, e o kardecismo não tem batizado. E eu não ia batizar, eu falei, para que eu vou batizar? Nossa, muita gente da minha família, pessoas próximas até, mas assim, me procuraram, insistiram que eu batizasse meu filho, porque senão, ele vai morrer pagão. E assim, para mim aquilo não fazia o menor sentido. Posteriormente, quando eu entrei para a Umbanda, meu filho já tinha 5 anos e a minha outra filha era bebezinha, pequenininha, aí os dois foram batizados, junto comigo e com meu marido. Então, nós batizamos, nós 2 médios e as 2 crianças, tá? E aí veio esse significado de cuidado de Oxalá, tá? Então agora, para mim, como eles eram pequenos para escolher a religião deles, é obrigação do pai e da mãe tomar as proteções de acordo com a religião que você segue. Foi isso que eu fiz, né? Então é um outro simbolismo, um simbolismo de proteção, muito bonito, né? Aqueles que foram batizados são aqueles que estão imantados com a força de nosso Pai Oxalá para cuidar da sua coroa, até eles escolherem. Podem ser que posteriormente uma outra religião ou continuem na Umbanda, eles vão seguir o livre-arbítrio deles, né? Então, voltando lá para a época de Jesus, naquela época Jesus já ensinou, falou, olha, eu fui batizado e batizou os seus discípulos, e disse para os discípulos, agora vocês podem batizar quem vocês quiserem. Ou seja, mesmo naquela época, para poder batizar, bastava ter sido batizado. Não precisava ser sacerdote, não tinha nenhum ritual específico, nenhuma iniciação específica, né? Então, a gente tem uma outra concepção. Na Umbanda, então, o batismo ele é um ritual de conversão, de aceitação e de iniciação. Aquela pessoa que passa pelo ritual de batismo, ela é considerada iniciada, é um adepto, faz parte, né, de alguma coisa, ela entrou no mistério de Oxalá. Né? Essa que é a conotação que nós temos na Umbanda. Tá? Uma outra dúvida frequente também é que você não precisa
Vocês perguntam, mas você só vai ser um bandista quando você batizar? Não, você não precisa ser batizado para ser um bandista. Não é obrigatório. Basta quem vai, frequenta, se sente um bandista, já é um bandista, né? Mas o ritual de iniciação é adentrar no mistério de Oxalá, né? Essa purificação, essa limpeza é uma forma muito forte de ritual e simbolismo disso, mas ela não é essencial, ela não é obrigatória, tá? E até porque, gente, é muito comum, tem muitos que creem que se não for batizado, não faz parte, é muito íntimo. Nisso tem pessoa que fala, mas eu não fui batizado, então não me sinto um bandista. Tem gente que vai lá toda semana, vai, frequenta, participa do estudo e vai em todas as festividades, ajuda, contribui, mas não se sente um bandista. Por quê? Porque não foi batizado. E na verdade não é assim. A pessoa que vai, frequenta, comunga daqueles ideais, ela já é um bandista, né? Então, uma outra coisa, já tem vou respondendo perguntas possíveis que podem surgir, tá? Já foi batizado na Igreja Católica? Pode ser batizado na Umbanda? Sim, pode. Um não elimina o outro, não tem nada a ver, até porque eu estou explicando que os fundamentos são diferentes, né? Você foi batizado na igreja por um motivo, você vai ser batizado na Umbanda por outro motivo, tá? Ah, já fui batizado em outro terreiro. Posso batizar de novo? Olha, gente, poder até pode, mas não precisa, tá? Porque se você foi batizado em outro terreiro, pode ter até sido um ritual um pouco diferente, mas você já foi batizado, você já foi iniciado no mistério de Oxalá. Mas não tem proibição específica, tá? Isso depende muito da casa. Aqui, na nossa casa, nós não costumamos. O médium que já foi batizado na Umbanda não é batizado novamente, tá? Não tem essa necessidade. E aí, esse batismo, não vou explicar, não vou relatar aqui o ritual, tá? Mas só para vocês compreenderem alguns dos elementos que vão ser usados no ritual, tá? O primeiro e mais importante, o elemento fundamental que não pode faltar, é a única coisa que não pode faltar no batizado, é a água, tá? O vô usa um misturado de água de mina, água de mar, tem várias, ele faz o preparado das águas, mas a água é fundamental, tem que ser batizado na água, é o símbolo máximo de purificação no batizado. Mas também tem a pemba. O que é a pemba? Né? A pemba também é utilizada, ou pó de pemba, para encruzar, para fazer estrela de 5 pontas ou de 6 pontas, conforme o guia, conforme o chefe que vem, né? Mas a pemba é um símbolo de iniciação mágica da religião, né? Também é usado a banha de ourim, que é uma banha animal, cheirosa, tem lá no terreiro, o Gisuel também usa, o vô quando vai fazer o batizado, ou se é ele, ou se é o vô, ou se é o Gisuel, ele usa essa banha de ourim, que é uma banha específica, né? Perfumada, aromática, para colocar na testa, nos pulsos, tá? Usa-se também a espada de São Jorge, o sal, também, que é um alimento poderoso de purificação. O vô faz um preparado de ervas, tá? De flores, usa-se muita rosa branca, né? Mas isso vai depender de cada casa, e não tem problema. O meu batizado não teve isso, não teve aquilo. Não tem, o que não pode faltar é a água. Só para vocês entenderem e não compararem, tá? Todos esses elementos, eles têm o seu significado. E o vô usa alguns, ou o Gisuel usa alguns, que são comuns, na verdade. Pode ser em outras casas vocês encontrem outros, mas todos eles são usados para marcar, a pemba principalmente, marcar magisticamente os seus pontos, a água para purificar, né? O ourim para abrir os seus chakras, né? Para receber aquela imantação de Oxalá. Então tem todo um significado. As ervas que o vô usa, ele pede algumas, outras mesmo o Gisuel prepara, tá? E aquilo é derramado 3 vezes sobre a cabeça da pessoa que está batizando, tá? Então, quem que pode batizar? Qualquer pessoa já batizada. Precisa ser o sacerdote? Não necessariamente. Você pode ser batizado por outro, né? Pode ser por um médium. Não precisa ser pelo chefe da casa ou por um sacerdote, tá? Precisa estar incorporado? Não, não precisa,
tá? Mas existem terreiros em que só se batiza incorporado, ou é só o chefe da casa, ou é caboclo, né? Ou é preto velho, ou algum que vem e faz o batizado, ou Iemanjá, é muito comum, tá? Então isso depende de cada casa, tá? Quem são os padrinhos? Muito se pergunta, muito se fala, e eu tenho aconselhado muitos filhos nesse período, porque os padrinhos, gente, são pessoas que teoricamente são as pessoas que te levaram para o terreiro, que são aquelas pessoas que te encaminharam para a Umbanda. Esses são os seus padrinhos, tá? Porque você não escolhe um padrinho aleatório, você escolhe um padrinho que é alguém que vai te manter no caminho da Umbanda, te manter ali no bom caminho, nos bons ensinamentos. Então tem que ser alguém que você conheça, que você tenha afinidade, que você tenha confiança, entende? Então, assim, é proibido entrar e já batizar? Não, não é proibido. Mas se você acabou de entrar na casa e já vai batizar, você não conhece ninguém com profundidade ali dentro para pedir para ser seu padrinho e sua madrinha, entende? Aqui na casa a gente pode ser 2 padrinhos, 2 madrinhas, também não tem problema. Tá? Mas de preferência um padrinho ou uma madrinha. Mas não tem proibição de serem 2 madrinhas ou 2 padrinhos. Tá? Mas entendam isso. Então, eu já quero, mas você não conhece ninguém, você não tem intimidade com ninguém para chamar a pessoa para ser madrinha, ou você conhece muito pouco, né? Muitos vêm e falam, pode ser madrinha, pode ser madrinha. Eu tenho que ter uma intimidade, por quê? Porque o vínculo de madrinha e afilhado, ele é para a vida. Eu falo isso é meu, tá, gente? Eu sou muito, isso para mim tem um significado muito profundo. A minha madrinha de batismo na Igreja Católica, quando eu era bebê, a minha madrinha e o meu padrinho, eles são meus padrinhos até hoje. Minha madrinha é falecida, eu vou no túmulo dela sempre, faço oração, rezo, ensino as crianças. O meu padrinho, que é vivo, sempre bença padrinho, eu peço para ele até hoje. Tenho o maior respeito, sabe, assim, independente de qualquer coisa, eu tenho muito respeito e tenho muita consideração por ele, né? Porque ele é meu padrinho de batismo, lá quando eu era bebezinha, tá? A minha madrinha na Umbanda, ela já não frequenta mais terreiro, já faz muitos anos que ela não frequenta, né? E ela continua sendo minha madrinha. Oi, madrinha, sua bênção. Ligo para ela, converso, peço como é que tá, tudo bem, como é que foi. Né? Então, assim, é um respeito, é uma reverência que a gente tem com os padrinhos. Não é uma coisa superficial, passageira, sabe? Não é um fogo de palha. Então, escolha uma madrinha e um padrinho que você tem realmente uma afinidade, um conhecimento, liberdade para conversar, entende? Então, mas eu não tenho isso. Então, talvez seja hora de esperar um pouco, não tem pressa. Como eu acabei de falar, não é obrigatório batizar. Não tem obrigação de batizar, né? Então, eu não tenho intimidade com ninguém ainda, conheço pouca gente. Então, espera um pouquinho, né? Ou pode ser, aí se você não... então vai qualquer um, aí vai ser o seu padrinho, sua madrinha, vão ser sempre qualquer um, entende? Então, façam isso, isso é para a vida, né? Escolham as coisas com calma, sejam ponderados nessas atitudes, né? Eu admiro muitas pessoas que ponderam, porque isso quer dizer que a pessoa está pensando para fazer, sabe? Aquilo tem um significado, tá? Inclusive, só para vocês entenderem, dentro da Umbanda tem casas que podem escolher até os guias como padrinhos, como protetores. Então, você tem guia espiritual, às vezes, de outro médico que é o seu padrinho. Então, isso acontece também, tá? Tem padrinho orixá, cada terreiro tem a sua cultura, tá? É muito comum no ritual do batismo se receber a guia branca, quem ainda não tem. Então, quem não tem, normalmente se pede, façam, tá? Quem não tem guia branca ainda, que vai batizar, façam a guia branca para levar no batismo. Porque o batismo é a tua iniciação no mistério de Oxalá. Se já tem, leve o que você já tem, tá? Uma outra coisa também, dentro do ritual, no momento do batismo, é acendida uma vela. Essa vela é oferecida ao Olorum, Criador, o seu anjo da guarda e Oxalá. E essa vela representa a luz, a pessoa, a luz daquela pessoa que está sendo batizada. E essa pessoa ajoelha diante do sacerdote, tá? E enquanto a vela está acesa, despeja
as 3 conchas de água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou conforme o ritual da casa, né? E essa toalha aí dentro desse mesmo ritual, essa cabeça que foi molhada, ela é envolvida com uma toalha branca. Essa toalha branca é a sua toalha de cabeça. Essa toalha de cabeça você vai guardar para o resto da sua vida. Vai ser a sua toalha de cabeça. É a toalha que você bate cabeça para o vô quando isso acontece, tá? Então não é para ajoelhar em cima dela, não é para ter outro uso. A minha toalha de cabeça, tá? Eu deixo ela só para vocês, não é porque tem que ser assim, eu vou te falar como eu faço porque é o meu cuidado. A toalha de cabeça, eu enrolei a minha vela do batizado dentro da minha toalha, fiz um rolinho, meu e do Gustavo, e ela fica no meu congá. Então, quando é necessário, quando é pedido para alguma coisa, aí eu levo e uso a minha toalha de cabeça, que é a toalha que eu me batizei, entende? Junto com a minha vela do batismo. Uma outra coisa, a vela do batismo, quando termina, né, a cerimônia ali, despejar água, você não sopra, padrinho e madrinha que estiver segurando a vela, molha o dedo e apaga a vela, porque o sopro dissipa, leva. E na verdade, quando você está apagando a vela do batismo, você quer guardar a energia daquele momento na vela. Então você molha o dedo e apaga. Assim você está guardando toda a energia daquele momento na vela. E essa vela você guarda também para a sua vida. A vela do batismo vocês guardem com muito carinho, muito cuidado, porque essa vela, tem que durar a vida inteira, tá? Então, por que ela tem que durar a vida inteira? Você vai usar essa vela no momento de precisão, de extrema necessidade. Então, por quê? Porque ela vai trazer esse momento do batismo e todas as vibrações que você recebeu, as proteções de Oxalá, ela vem junto com essa vela. Então, é uma vela muito especial, que você vai acender em momentos de muita necessidade, momentos muito especiais. Você vai lá, acende, reza, apaga de novo e guarda a vela do batismo. É para ocasiões especiais, por quê? Porque ela tem que durar a vida inteira, entende? Então são momentos assim específicos que você tem esse recurso, que é um recurso divino dentro da sua casa, que é a vela do batizado, tá? Por isso que ela não deve ser soprada, deve ser apagada, tá? Com a criança a mesma coisa, a vela do batismo pode ser usada para benzer a criança depois, se tiver algum quebranto, algum mal olhado, alguma coisa, você pode usar a vela do batismo, tá? Em relação ao dia do batizado, a gente tem assim, com a questão da pandemia, desorganizou um pouco as datas, mas alguns terreiros batizam ou no dia de Iemanjá ou no dia de Xangô, que é sincretizado com João Batista. Então, sempre no começo do ano ou no meio do ano, né? Então, para quem comemora Iemanjá também em dezembro, tem dezembro, fevereiro ou em junho, tá? Nós vamos fazer nesse mês até por questão de logística, né? E tudo mais, porque é o encerramento aí do ano, tá? Então, tem terreiro que batiza com Iemanjá, tem terreiro que batiza com Oxum, tem terreiro que batiza com Xangô. Isso depende, né? Com Oxóssi, leva na mata, na pedreira, né? Mas o importante é o significado dele, né? Então, o nosso templo vai batizá-los na força de Pai Oxalá. Então, é feito dentro do templo, não tem problema nenhum, né? Nesse momento do batismo, você vai ter ou uma bacia ou um altar, tá? Para recolher aquela água do batismo, tá? Essa água escorre pela cabeça e cai dentro da bacia. Essa água você capta, você colhe ela e aí vocês colocam dentro da quartinha. Essa água vai ficar dentro da quartinha e essa quartinha nunca mais vai poder secar. Presta atenção, porque a água mesmo que você coloque lá, repõe essa água dezenas, centenas de vezes durante a sua vida, ela ainda vai carregar a energia do teu batismo. E ela representa a tua força orixá. A tua quartinha seca quer dizer que a tua energia orixá está fraca.
entende? Então, você que tem que limpar e cuidar da sua quartinha. Mantenha sempre a sua quartinha limpa e cheia de água, tá? Não precisa ser nada, sabe assim, nada complicado, mas tem que ter método, tem que ter disciplina. Quartinha sempre cheia de água. Alguns terreiros não pedem quartinha, pedem a bacia ou um alguidar. Eu, por exemplo, eu tenho a minha quartinha da coroação como mãe pequena, mas eu não tinha quartinha, porque no meu batizado, a instrução da casa onde eu participava era a bacia, então eu tenho a bacia aqui até hoje, onde eu coloco o otá, que é a pedra que eu colhi no rio, e eu coloco dentro daquela bacia, com a água sempre, a pedra e acendo a vela do meu anjo da guarda ali. Quem tem a quartinha, pode pôr a quartinha do lado, pôr a quartinha junto. Então, vocês já separem, né, dentro de casa, um espaço onde ninguém vai ficar fuçando, onde ninguém vai ficar mexendo e onde vocês têm acesso ali para cuidar. Porque essa bacia do batismo com a pedra e a vela em cima e a quartinha é o lugar onde vocês fazem oração, onde vocês oram para o seu anjo da guarda, firmam suas velas. Sempre explico para vocês, a gente não tem nem condição mais de todo mundo firmar a vela para o anjo da guarda lá no terreiro, inclusive perigando o acidente, né? Então não é para fazer isso, vocês têm que fazer sempre em casa, em cima da pedra de rio que vocês estão colhendo agora. Vocês pegam essa pedra, colocam depois do batismo, tá? Depois do batismo, vocês colocam dentro da bacia que vocês batizaram, colocam a pedra e acende a vela ali. Então o quartinho fica do lado, sempre com a água, ok? Uma outra coisa, vou falar sobre os preceitos. Quais são os preceitos? Embora isso varie muito de casa para casa, aqui o vô pede 7 dias de preceito antes do batismo. O que é isso? Vocês sabem os preceitos, a gente já explicou, já teve estudo sobre isso, é o preceito que você faz para gira. Então, é sem relação sexual, sem bebida alcoólica, sem uso de drogas, tá? Sem comida forte, evitar, porque assim, ele fala sem carne, não é ficar 7 dias sem carne nenhuma. Pode comer uma carne branca, uma carne leve, um peixe, um peito de frango, mas não comer carne pesada, carne de porco, costela, tá? Então é só carne branca, leve, se quiser, mas se puder não comer carne nenhuma, é o ideal. Gente, mas por favor, o preceito não é só de carne, de álcool, de drogas e de relação sexual. O preceito também é de briga. Pelo amor de Deus, são 7 dias que você não vai brigar, você não vai discutir, você não vai gritar. Entende? É um preceito. Vocês têm que cumprir. Não adianta nada não comer carne e lá ter uma discussão astronômica com a mãe, com o marido. Entende? Então, com os filhos, se desentender no trabalho. Então, é um preceito tudo. Não é só desses itens que eu falei. Também é de briga, principalmente briga dentro do lar. Tá? Então, é um período de aquietação e preparação para o batizado. Tá? E depois do batismo, o ideal é 3 dias sem lavar a cabeça. Tá? As meninas que têm cabelo muito volumoso ou que, né, começa a cheirar mal, tal, pode esperar 24 horas, tá? Mas o ideal é que se conseguir ficar 3 dias. Mas se não conseguir, tá coçando muito, meu cabelo é volumoso, pode ficar 1 dia só, tá? Depois do batizado. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão sair de lá com um pano na cabeça, o pano de cabeça branco, amarrado. Então, tem que ser um pano, gente, que dê para amarrar na cabeça. Não pode ser curtinho, senão fica caindo, tá? Então, esse pano vai cobrir a cabeça de vocês. O ideal é que vocês não tomem sol na cabeça, não exponham o ori, no mínimo essas 24 horas, tá? Então, o que é o cobrir? Teu ori tá ali, ó, ele recebeu uma marca mágica de Oxalá. Então, você protege esse ori, pelo menos, o ideal são 3 dias, tá, gente? Me exigiram que eu fizesse 3 dias, mas pelo menos 1 dia eu vou falar que é o essencial. Então, você usa, o que eu fazia?
aquele pano, você sai, você só pode tirar o pano para dormir. Então, quando você vai dormir, você tira o pano, põe debaixo do travesseiro, tá? E durante o dia, o Gustavo usava, para não ficar com a cabeça exposta, ele usava um boné branco, tá? E eu comprei um lenço bem bonito, um lenço desses, né? Um lenço que usa agora, faz um pequeno. Eu usava um lenço branco, né? Na época do frio, um gorro branco, né? Mas eu usei 3 dias esse lenço branco na cabeça para não deixar a cabeça exposta, mas pelo menos um dia, tá? E aí, quando chegam do batismo com esses elementos em casa, guardem, como eu disse, a preparação da bacia, da pedra, da quartinha, que isso passa a integrar o cantinho de vocês, o congá de vocês. O congá não precisa ser nada, um móvel, uma quantidade de imagem. O congá é simplesmente o ponto dentro da sua casa aonde você faz as suas orações. É um ponto de força para isso, tá? Então tenham todos esses cuidados, né? Vocês vão receber mais instruções depois do voo ou no próprio dia do batismo. Ele fala se tiver mais alguma coisa para fazer, né? Se tiver mais algum banho, alguma coisa, mas normalmente não, tá? É o contrário, não tomar, não lavar a cabeça, tá ok? Manter aquele preparado de ervas, todos aqueles elementos ali decantando no seu ori, ali na sua cabeça. Tá? Se tiver depois mais alguma informação, a gente vai passando. Esse vídeo foi para resumir, dar as diretrizes gerais para vocês e depois, se houver necessidade, inclusive eu posso complementar, tá ok? Prepare-se e que Oxalá abençoe a todos.